Você já teve tanta certeza de que queria alguma coisa que quando finalmente conseguiu, percebeu que aquilo não era exatamente o que você queria? É estranho porque normalmente a gente pensa que o problema da vida é não conseguir o que você quer. Você pensa, se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse estar aqui, se eu tivesse liberdade, se eu pudesse fazer o que eu quisesse. A gente imagina que quando finalmente conseguir isso, alguma coisa dentro da gente vai se encaixar. E talvez seja exatamente aí que está o problema. Porque o Eren passou a vida inteira querendo uma coisa, a liberdade. E quanto mais perto chegou dela, mais preso ele ficou. Quando a gente conhece o Eren, ele é só um moleque, impulsivo, irritado, inconsequente pra caramba, mas tem uma coisa que ele já sabia. Ele odiava as muralhas, não porque elas eram simples, enormes, mas porque elas representavam uma coisa que não conseguia aceitar: o limite. Existia um mundo inteiro do outro lado. Ele não podia conhecer, não podia sair, não podia escolher, não podia nem saber o que existia lá. E quando ele pergunta ao Armin sobre o mundo exterior, é quase que como se já tivesse perguntado: por que eu não posso viver? E isso é importante. E o sonho do Eren nunca foi simplesmente matar os titãs. O sonho dele era não ter ninguém dizendo onde ele poderia ir. A primeira ilusão de liberdade. Aí acontece o que muda tudo. A muralha cai, a mãe dele morre. Ele descobre que os titãs não são exatamente o que pensavam. E a partir daí, ele passa anos lutando, treinando, perdendo pessoas, matando, sofrendo, tudo por uma única coisa: chegar até o mar. E essa é uma das partes mais bonitas e mais tristes de Attack on Titan, porque durante muito tempo o mar representa a liberdade. É o mundo que existe depois das muralhas. É aquilo que o Eren imaginou durante toda a infância. Então ele chega lá, ele finalmente consegue. E deveria estar feliz. Armin está feliz, Mikasa está feliz. Todo mundo olha para o horizonte, mas o Eren não olha para o mar. Ele olha para o outro lado. Porque agora ele descobriu uma coisa: o mundo era muito maior do que ele imaginava. Isso não só trouxe a liberdade, trouxe outro mundo. O mundo era a muralha. E talvez essa seja uma das maiores sacadas de Attack on Titan. A muralha, que prendia o Eren, não era realmente uma muralha, era a ignorância. Enquanto ele acreditava que o inimigo estava dentro das muralhas, era simples: eu vou matar os titãs. Problema resolvido. Só que o mundo é muito mais complicado que isso. Existem Marlenianos, existem Eldianos, guerras, histórias, ódio, pessoas que nascem odiando outras pessoas porque seus pais ensinaram elas a odiar. Então Eren percebe: não existe uma porta que eu possa abrir para ficar livre. O mundo inteiro é uma prisão. E aqui começa o problema. Porque existe uma diferença enorme entre querer liberdade e não suportar que alguém tenha o poder de limitar você. O Eren não queria apenas ser livre, ele queria que ninguém pudesse tirar a liberdade dele. Isso muda tudo, porque quando você pensa assim, qualquer pessoa que possa ameaçar sua liberdade vira um inimigo. E se o mundo inteiro puder ameaçar você, então o mundo inteiro vira um inimigo. O porão. E aí vem uma das maiores viradas da história. Toda aquela espera, toda aquela promessa, finalmente descobrimos o que existe lá. E a resposta não é um monstro, não é um titã, não é algum segredo sobrenatural. É uma verdade. Existem pessoas lá fora, pessoas normais, pessoas que têm família, pessoas que têm medo, pessoas que também acham que estão lutando por alguma coisa justa. E isso é muito pior, porque é muito fácil lutar contra um monstro. É muito mais difícil lutar contra alguém que é exatamente igual a você. Eren e Reiner. Talvez seja por isso que a conversa entre Eren e Reiner seja tão importante, porque os dois estão ali, sentados, e pela primeira vez o Eren entende o outro lado. Rainer não era simplesmente um monstro. Ele também era uma criança, também recebeu uma história, também acreditava que estava fazendo a coisa certa. E aí você percebe uma coisa meio assustadora: ninguém nessa história começou acreditando que era o vilão. Cada pessoa tinha uma justificativa, cada pessoa tinha alguém que amava, e cada pessoa tinha alguma coisa que queria proteger. E mesmo assim, todo mundo continuava matando. O futuro. E então chegamos ao ponto mais absurdo do Eren: o poder do Titã Fundador. O caminho, a capacidade de enxergar acontecimentos que ainda não aconteceram. E aqui eu acho que o Eren começa a se perder completamente. Porque pensa comigo: se você pudesse ver o futuro, você ainda seria livre? Você soubesse exatamente o que vai acontecer amanhã, você poderia escolher alguma coisa? Ou se você só estaria caminhando em direção a algo que já sabe que vai acontecer? O Eren não estava livre. O Eren começa a enxergar o próprio futuro, ele vê o estrondo, vê o que vai acontecer, vê pessoas morrendo, vê os amigos, vê o que ele vai fazer, e mesmo assim continua. E é aqui que eu acho que a história fica muito mais interessante do que simplesmente Eren virou vilão. Porque talvez ele não tenha virado simplesmente um vilão. Talvez ele tenha se tornado exatamente aquilo que sempre odiou: alguém preso. Só que agora a prisão não tinha muralhas, tinha uma ideia: o futuro. Eren queria liberdade, mas quando descobriu o futuro, ele não conseguiu mais imaginar outra coisa além dele. Ele dizia que estava escolhendo, mas ao mesmo tempo dizia que faria aquilo de qualquer maneira. E essa contradição é justamente o que torna o personagem tão interessante, porque talvez ele realmente quisesse aquilo. Talvez ele realmente odiasse aquilo.
Talvez as duas coisas fossem verdades ao mesmo tempo. O livro do Armin. Tem uma cena que eu acho muito importante quando Armin fala sobre o mundo exterior. Pro Armin, aquele mundo era uma possibilidade. Pro Eren, era uma promessa. E talvez essa seja a diferença entre os dois. Armin queria descobrir o mundo, Eren queria ser livre dentro dele. Quando descobriu que o mundo não era aquilo que imaginava, ele não conseguiu aceitar, porque talvez ele não estivesse procurando liberdade, talvez ele estivesse procurando um mundo que justificasse o sonho que ele tinha desde criança. E essa é a parte mais humana, porque quem nunca fez isso? Criou uma imagem na cabeça de como a vida deveria ser, e depois ficou muito puto quando a realidade não colaborou. Você imagina que vai ser feliz quando conseguir alguma coisa. Aí consegue e percebe que não era exatamente aquilo. Você imagina que determinada pessoa vai te completar e descobre que ela também é uma pessoa cheia de problemas. Você imagina que o dinheiro vai resolver tudo e descobre que existem problemas que o dinheiro nenhum resolve. Você imagina que a liberdade significa poder fazer qualquer coisa e descobre que poder fazer qualquer coisa também não significa ter que escolher. Então, qual o verdadeiro problema do Eren? Talvez o problema do Eren nunca tenha sido querer liberdade. Acho que qualquer pessoa deveria querer ser livre. O problema foi ele transformar a liberdade em uma obsessão. Ele não queria simplesmente viver. Ele queria um mundo onde nada pudesse impedir ele de viver como queria. E esse mundo não existe porque você nunca vai ter controle absoluto. Pessoas vão embora, pessoas vão morrer, você vai perder oportunidades, vai tomar decisões erradas. Vai existir coisas que você simplesmente não pode mudar. E aceitar isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do ser humano. A diferença entre liberdade e controle. E talvez seja aqui que eu separaria o Eren do Armin. Armin também queria liberdade, mas ele aceitava que o mundo fosse imprevisível. Ele queria descobrir o que existia além do horizonte. Eren queria destruir tudo que estivesse além dele. Porque descobrir significa aceitar que você não sabe. Destruir significa garantir que você nunca mais seja surpreendido. Talvez por isso que o final de Attack on Titan seja tão triste. Porque o garoto que passou a vida inteira querendo ver o mundo, terminou tentando destruir o mundo. O garoto que odiava viver preso acabou preso pelo próprio futuro. E o garoto que queria ser livre nunca conseguiu entender que a liberdade também significa aceitar que algumas coisas simplesmente não estão sob seu controle. Talvez o verdadeiro problema do Eren não fosse querer liberdade demais. Talvez fosse não saber o que fazer com ela quando finalmente teve a chance. Porque liberdade não é poder fazer tudo, é poder escolher, mesmo quando você não pode controlar o resultado. E talvez seja a única coisa que o Eren nunca conseguiu aprender.